Walter pediu 3 grandes bifes de carne e cerveja, seguido pelo pedido de Lloyd de cerveja, pato assado e fígado estufado. Tânia falou, pedindo cerveja e costeletas de porco alpinas. Refletindo sobre seu sucesso, Noel expressou satisfação, afirmando que haviam ganhado 5 milhões de fio, comentando que era uma façanha impressionante. Tânia destacou que era seu ganho mais substancial até então, maravilhada com o quanto haviam avançado. Enquanto isso, Noel contemplou a recompensa que receberam por subjugar o vampiro menor. Embora satisfeito com sua conquista, ele não conseguia se livrar da sensação de que seus ganhos deveriam ter sido maiores, considerando o aumento nos preços dos materiais obtidos dos vampiros menores. Negociar poderia ter acrescentado mais 500 mil fio à sua recompensa, mas fixar-se nesse pequeno aumento parece ganância. Ainda são 5 milhões amplos. Infelizmente, todos se opuseram a mais negociações, não deixando escolha. Apesar de não ter nenhum ano, eles tiveram um início de sucesso e talvez possam mirar ainda mais alto. Lloyd acredita que todos estão próximos de atingir o rank B também. Walter parece cético em relação aos novatos, ficando muito confiantes. Quando percebeu a expressão preocupada de Noel, ofereceu um ouvido atento, mas Noel o afastou, achando-o incômodo. Walter persistiu, sugerindo que ele ainda pudesse guardar rancor sobre a recompensa. A resposta sombria de Noel negou a suposição de Walter, instando-o a não se preocupar e apenas desfrutar de sua bebida em silêncio. Walter continuou, aconselhando contra a obsessão por dinheiro e afirmando que os caçadores deveriam possuir um caráter de calibre mais elevado, muito parecido com o que o avô favorito de Noel poderia ter dito. Noel então compartilhou os ensinamentos de seu avô, explicando que seu avô enfatizava a necessidade de dinheiro para os itens essenciais de um caçador, como equipamento e suprimentos. Ele refutou a suposição de Walter, afirmando que o conselho repetido que recebeu era sobre a importância do dinheiro na vida de um caçador, não uma obsessão por ele. Finalmente, ele declarou firmemente que não havia ressentimentos nem pendências em relação à recompensa, sinalizando que a questão já havia sido resolvida. Tânia confirmou que Walter estava reclamando da recompensa. Embora Noel inicialmente tivesse dúvidas sobre a recompensa, ele acabou se alinhando com o grupo. Walter reagiu furiosamente, exigindo que Noel apagasse o sorriso de seu rosto, alertando sobre a mesquinharia que poderia afetar a reputação da Blue Beyond e instando-o a refletir sobre suas ações. Noel, igualmente agitado, rejeitou as acusações de Walter e apontou seus exageros sobre a recompensa. Walter defendeu sua alegria sobre suas recompensas justas, contrastando-a com o que ele percebia como a ganância de Noel. Em tom de sarcasmo, Noel concordou ironicamente com ele, reconhecendo a crença de Walter em sempre estar certo. Walter ficou cada vez mais irritado, explodindo e explicando que era mais velho que Noel por 2 anos. Noel respondeu rapidamente, zombando da tentativa de Walter de usar a idade como vantagem, enfatizando que o valor de um CR está em suas habilidades, não em sua idade. Isso irritou ainda mais Walter, que acusou Noel de ser limitado a dar instruções de trás. Ele elogiou Walter sarcasticamente, reconhecendo que era graças à abordagem de Walter que ele, como alguém incapaz de fazer qualquer coisa além de dar instruções, tinha uma vida tão fácil. Brincou comparando o estilo de luta de Walter ao de um deus feroz, destacando o contraste entre a competência de Walter e sua própria incompetência. Em resposta, Walter questionou se Noel estava adequadamente preparado para algo, insinuando um desafio futuro. Noel, adicionando combustível à discussão, provocativamente elogiou Walter enquanto insinuava que, apesar de seu crescimento físico, ele continuava sendo uma criança mimada de pequeno calibre, ao contrário da expectativa de CEkers de alto calibre. Walter, consumido pela raiva, ameaçou violência e atacou Noel. Noel, igualmente furioso, aceitou o desafio, expressando sua frustração com a insensibilidade de Walter, destacando em particular que ser um vanguarda não garantia vitória em uma briga de bêbados. Em meio à tensão crescente, Lloyd interveio, tentando interromper a briga, repreendendo ambos por seu comportamento. Tânia suspirou, expressando sua exaustão com suas ações, chamando-os de idiotas. Tentando acalmar a situação, Lloyd propôs encerrar o conflito, sugerindo que dividissem a recompensa. Noel começou a alocar fundos, reservando 2 milhões de FIT para futuras despesas operacionais do grupo.
Walter discordou mais uma vez, levando Noel a explicar a necessidade dos fundos. Ele apontou o desgaste considerável no equipamento de Lloyd e Walter nas batalhas contra os vampiros menores. Noel enfatizou a necessidade de reabastecer suas balas de Pratachan, seu nome carinhoso para sua arma mágica. Ele colocou as moedas na mesa, expressando a pequena quantia. Tânia, desanimada, comentou sobre a pequena quantia, apenas 250 mil fio por pessoa. Lloyd tentou levantar o ânimo, destacando o aumento gradual dos fundos do grupo e o potencial para ganhos maiores através de uma solicitação substancial no futuro. Noel abordou o otimismo de Lloyd, apontando a raridade de solicitações desejáveis como a que acabaram de concluir. Ele enfatizou que tais oportunidades lucrativas não eram comuns, especialmente considerando que esta não era uma solicitação do país, mas passada por outro clã. Ele explicou ainda que a limpeza de abismos, embora recompensadora, era normalmente gerenciada pelo país e por organizações de Seekers oficialmente reconhecidas. Ele esclareceu que o Blue Beyond, sendo uma organização não oficial, tinha limitações. Além de aceitar solicitações terceirizadas, eles não podiam se envolver diretamente na limpeza de abismos, que era um dever atribuído aos Seekers. Apesar das recompensas massivas e do potencial para conquistas de fama, Noel indicou que continuar como um Seer independente poderia eventualmente levar a se juntar a um clã existente. Ele perguntou a Lloyd sobre o saldo atual dos fundos do grupo. Lloyd levou um momento para verificar e respondeu, revelando que o total era de 12.800.000 fio. Surpreendendo a todos, Noel propôs a ideia de estabelecer um clã usando seus fundos acumulados. A sugestão repentina assustou seus companheiros, levando-os a perguntar se ele estava realmente falando sério. Ele esclareceu, explicando os benefícios potenciais. A transição de um mero grupo para um clã oficial permitiria que eles recebessem diretamente solicitações de abismos do país. Considerando o crescimento e as capacidades do grupo, ele acreditava que era um momento oportuno para dar o salto. Sua proposta deixou seus companheiros chocados, levando Noel a reforçar sua ideia, sugerindo que eles dessem o passo para criar seu próprio clã. Lloyd tentou raciocinar com Noel, reconhecendo que formar um clã exigia um pagamento considerável de 20 milhões de fio para o país. Ele calmamente reconheceu esse fato, mas destacou suas habilidades fortalecidas e sua crescente reputação ao longo do ano passado, afirmando que continuar subcontratando o trabalho não era vantajoso. Lloyd se surpreendeu com o custo significativo da criação de um clã e explicou o sistema obrigatório de recompensa de seguro. Ele esclareceu que para os abismos, com o passar do tempo, os níveis de perigo e dificuldade aumentavam. Nos casos em que um clã falhava na missão de limpeza, os custos para uma nova tentativa eram arcados pelo clã falho. Compreendendo as implicações, Noel surpreendeu a todos ao oferecer cobrir os 7,2 milhões de fio restantes necessários. Sua decisão de contribuir com uma quantia tão substancial chocou o grupo, dada a quantia considerável de dinheiro envolvida. Ele esclareceu sua intenção por trás de oferecer a quantia substancial, afirmando que esperava o reembolso assim que o clã fosse estabelecido. Ele enfatizou que não pretendia simplesmente dar o dinheiro, mas sim usá-lo com sabedoria, especialmente considerando sua limitada herança remanescente de seu avô. Ele mencionou a importância de seus pertences, como sua venerada arma mágica de Pratachan e o notável sobretudo confeccionado com fibras musculares cardíacas de um temível dragão negro do Abismo Oitavo. Noel detalhou seus gastos passados com itens de alta qualidade, incluindo livros de habilidades, e relatou ter usado uma quantia significativa para sustentar servos após um incidente. Isso, combinado com suas despesas iniciais ao se tornar um Seer, somava uma quantia considerável. Ele justificou sua decisão de investir na criação de um clã, em vez de continuar como empreiteiros independentes, acreditando que seria mais vantajoso financeiramente. Noel também reconheceu que, ajudando seus companheiros dessa forma, poderia abrir caminho para sua liderança dentro do clã, embora admitindo um sentimento de deslealdade em sua abordagem, impulsionado por suas aspirações. Lloyd levantou preocupações sobre despesas adicionais para estabelecer uma base para seu clã e a capital imperial, considerando os altos preços dos terrenos e os custos contínuos de aluguel. Noel o tranquilizou, mencionando que conhecia um lugar onde poderiam alugar barato.
Apesar de sua confiança, Lloyd ainda estava hesitante em relação a se apressar em estabelecer o clã, aconselhando cautela e paciência. Ele expressou dúvidas sobre sua prontidão atual para gerenciar um clã de forma eficaz, dado seu status de novatos. Tânia ecoou esses sentimentos, enfatizando sua juventude e seu status de novatos em seus respectivos trabalhos de classificação C. Ela enfatizou que, apesar de sua força, eles ainda eram considerados jovens e inexperientes na sociedade, tornando o sucesso desafiador. Noel argumentou apaixonadamente sobre a necessidade de ganhar experiência através da gestão real de um clã. Ele destacou as limitações do conhecimento teórico isolado e enfatizou a importância da experiência prática. Ele enfatizou que permanecer estagnado não proporcionaria a experiência genuína necessária para progredir. Embora Lloyd reconhecesse a validade da perspectiva de Noel, ele levantou preocupações sobre sua capacidade de garantir empregos relacionados a abismos do país devido à sua juventude, mesmo que estabelecessem um clã. Ele temia que a idade deles pudesse afetar sua credibilidade e oportunidades com as lucrativas tarefas relacionadas a abismos do país. Noel rebate: é o contrário, Lloyd. Vamos chamar a atenção por sermos jovens. Lloyd, perplexo, pede esclarecimentos. Ele explica: nossa juventude e boa aparência importam. Lloyd, sua aparência encantadora se destaca entre os rudes buscadores, e você é bastante popular entre as mulheres. Lembro que você ficou em 8º lugar no ranking Imperial Capitals Meieu Antitobe held by Novice Jill Rankings. Em seguida, ele se vira para Tânia, mencionando sua natureza amigável e popularidade como curandeira tanto entre homens quanto mulheres. Por fim, dirigindo-se a Walter, ele menciona seu apelo robusto, mas observa que parece atrair a atenção de pessoas do mesmo gênero em vez do oposto. Walter, como esperado, fica agitado, exigindo saber se os comentários de Noel eram elogios ou depreciações. Noel explica ainda: o país incentiva seus cidadãos a se tornarem buscadores, mas que tipo de buscadores os jovens aspirantes admiram? Naturalmente, são os fortes, mas mais do que apenas força ou conduta perfeita, é o glamour visível que importa. Os buscadores famosos são como ídolos, jovens e atraentes. Se eles possuem tanto força quanto boa aparência, o país tende a apoiá-los para fins promocionais. Lloyd parece concordar parcialmente, dizendo: é isso que ele quis dizer. Excitado, Noel continua: exatamente. Aqueles considerados glamourosos são frequentemente idolatrados. Os buscadores famosos são considerados figuras semelhantes a ídolos, e ter tanto força quanto juventude facilita para o país endossá-los como uma forma de publicidade. Mas, claro, a habilidade genuína continua sendo crucial. Clãs de sucesso geralmente consistem em membros que não são apenas habilidosos, mas também visualmente atraentes. Tânia parecia um pouco confusa, expressando que não consegue articular bem, mas sente que está se mercantilizando de alguma forma, pois não lhe agrada. Noel perguntou aos outros: vocês compartilham da mesma opinião? Lloyd concordou com a cabeça. Walter, animado com a ideia, acrescentou entusiasticamente que está cansado de ser subcontratado e concorda em estabelecer um clã rapidamente. Com mais ganhos, ele pode se deliciar com bebidas finas e desfrutar da companhia de muitas mulheres. Tânia, visivelmente irritada, o interrompeu para ser sério durante discussões importantes. Walter respondeu que está falando sério sobre status, fama e dinheiro. Quem não quer isso? Até ela, em certa medida, deseja essas coisas. Ele então brincou sobre uma proposta romântica, o que irritou Lloyd o suficiente para bater o punho na mesa. Tentando aliviar a tensão, Walter esclareceu que está brincando. É uma piada, e não deve ser levada a sério, mas sobre o assunto do clã, ele está genuinamente focado. Ele continuou: envolvimentos românticos dentro do grupo não são uma boa ideia. Eles só trazem problemas. Noel pediu a opinião de Lloyd como líder, enfatizando a divisão de opiniões. Lloyd hesitou, achando a questão complicada. Noel resolute afirmou que não iria comprometer essa questão. Ele transmitiu firmemente que se Lloyd insistisse em atrasar, ele lideraria o grupo, exigindo a devolução do dinheiro investido. Em resposta, o líder expressou preocupação com a situação, percebendo a postura de Noel como um tanto irracional. Noel reconheceu isso,
mas afirmou que não estava correndo aleatoriamente. Ele acreditava em seguir um caminho separado, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação dos outros. Ele refletiu sobre o princípio fundador do grupo, um sonho de se tornar um buscador, superando a estimada morte. Lloyd confirma que vai prosseguir com a criação de um clã. Tanya intervém, questionando sua seriedade. Ele reitera: de qualquer forma, estabelecer um clã é inevitável mais cedo ou mais tarde. Ele então se vira para Noel e afirma que sua decisão como líder está de pé. Ele não tem objeções. Noel expressa sua satisfação dizendo que está feliz por ele entender. Ele pediu para discutir os detalhes mais tarde e sugeriu um almoço depois de amanhã, onde eles podem conversar, uma vez que tenham relaxado e se recuperado do cansaço. Todos concordam, concordando em se encontrar para o almoço como sugerido. Na manhã seguinte, Walter informa Noel: são notícias terríveis. Lloyd e Tanya fugiram com nosso dinheiro. Noel recebe tristemente o conteúdo da carta, percebendo as dificuldades financeiras de Lloyd. Parece que ele fez alguns investimentos ruins, deixando-o endividado. Ele usou os 12,8 milhões de preenchimento do grupo para resolver isso. Mas por causa de sua pressão pelo clã, ele e Tanya fugiram da capital imperial antes que tudo isso viesse à tona. Mas então ele entra em histeria depois de ler a nota. Aqueles caras são completos idiotas. Walter reage com raiva, dizendo que aqueles dois os traíram. O que é tão engraçado? Em meio à risada, Noel responde: é por isso que ele está rindo ao pensar que o estimado Lloyd Sama fez maus investimentos, apropriou-se de dinheiro e depois fugiu à luz da lua. É difícil de acreditar. Walter, não acostumado, responde que não consegue olhar para isso e pergunta o que fazer. Ele pergunta a Noel sobre a fonte e o momento da carta. Noel explica que recebeu há pouco tempo, pois ouviu falar de um pedido promissor na noite anterior no bar e foi ao alojamento de Lloyd nesta manhã para discutir, onde recebeu a carta do dono da pousada. Walter pergunta a Noel sobre o horário de partida de Lloyd. Noel explica que isso aconteceu antes das 20 horas, quando os portões da cidade fecharam. Ele infere que Lloyd e Tanya provavelmente saíram sob o manto da noite, a pé, para evitar a detecção. Noel sugere perguntar aos funcionários do portão sobre sua saída e usar cavalos rápidos para perseguição. Enfurecido, Walter ordena uma ação imediata para localizar os funcionários do portão. Quando Noel questiona suas intenções ao chegar, ele declara furiosamente sua intenção de encontrar e confrontar Lloyd, jurando não descansar até fazê-lo. Noel provoca Walter, insinuando uma sequência de conflito e reconciliação, comparando-o sarcasticamente a um cenário de The Muscle Fairy. Continuando seu argumento, ele destaca a gravidade das ações de Lloyd, rotulando-o de traição e enfatizando o potencial de conflito. Ele questiona a confiança de Walter em derrotar Lloyd. Walter afirma categoricamente sua certeza, enfatizando a necessidade do apoio de Noel para garantir a vitória. No calor de sua discussão, Noel perguntou diretamente se ele poderia enfrentar Tanya em uma luta, destacando a importância de neutralizar o curandeiro em qualquer situação de combate. Ele expressou dúvidas sobre a chance de recuperar os fundos perdidos, mesmo que saíssem vitoriosos, sublinhando o planejamento do adversário em escapar. Em resposta à irritação de Walter, Noel rejeitou a ideia de se render sem lutar. Ele afirmou firmemente sua crença em devolver qualquer erro 10 vezes, determinado a fazer seus adversários se arrependerem do dia em que o subestimaram. Em meio à conversa intensa, uma batida na porta os interrompeu. Mary, uma mulher cheia de energia e comentários brincalhões, dirigiu-se a Noel com entusiasmo, oferecendo-se para cuidar da roupa suja. Ela zombou dele, brincando sobre suas atividades potenciais. Noel respondeu aconselhando Mary a esperar por uma resposta antes de abrir a porta, cauteloso com suas interrupções entusiasmadas. Mary, em seu modo alegre, continuou a sugerir que algo intrigante poderia estar realmente acontecendo atrás da porta fechada com duas pessoas carismáticas dentro. Noel, visivelmente irritado, interrompe a brincadeira de Mary sobre a situação atrás da porta fechada, lembrando-a da tarefa em mãos, a lavanderia. Walter, observando a interação, parece pensativo, expressando sua confusão sobre a cena peculiar. Noel tranquiliza Walter, explicando a falta de familiaridade de Mary, indicando que ela é um pouco incomum.
Enquanto estão em frente a um clube, Walter questiona a decisão de Noel de ir a um bar, expressando sua confusão. Noel, reconhecendo a proeza de combate de Walter, apesar de sua aparente confusão, garante-lhe suas habilidades como um guerreiro capaz. Ele então elabora sobre seus respectivos papéis, instando Walter a confiar em seu julgamento e permitir que ele lidere, enfatizando sua confiabilidade passada como estrategista do grupo. Walter começa a entender a perspectiva de Noel, mostrando sinais de compreensão e fé em sua tomada de decisão. A voz de Noel ressoou pelo clube animado, chamando a atenção de todos os presentes. Tenho um pedido para todos vocês aqui. Lloyd e Tanya, parte do nosso partido Blue Beyond, apropriaram-se de nossos fundos e fugiram. Quero que os dois sejam encontrados e capturados vivos. Estou oferecendo uma recompensa de $2 milhões, Phil. Walter, visivelmente surpreso com a revelação de Noel, exclamou: o que ele está fazendo revelando tudo isso? Mantendo a compostura, Noel explicou suas ações, enfatizando a necessidade de assistência na apreensão do casal fugitivo. Walter permaneceu duvidoso, questionando a decisão de tornar tais informações públicas. Noel defendeu sua escolha, afirmando: se ele não tornar público, ele não saberá quem procurar. Um indivíduo curioso aproximou-se de Noel, indagando sobre a recompensa prometida de $2 milhões, Phil. Ele confirmou a oferta, e a pessoa aceitou a tarefa com entusiasmo, expressando confiança em suas habilidades ao lado de Noel. Em busca de qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos, eles receberam a admissão de Noel de que Lloyd e Tanya haviam deixado a capital imperial pouco antes do fechamento dos portões da cidade. Destemidos, eles reconheceram a probabilidade de os dois viajarem a pé e rapidamente concordaram em iniciar sua busca. O anúncio atraiu numerosos grupos ansiosos por participar após saberem da recompensa substancial. Noel perguntou casualmente se mais alguém estava interessado, comentando que o primeiro pássaro pega a minhoca. De repente, um homem de aparência peculiar se aproximou dele, expressando seu desejo de discutir algo sobre o pedido. Interiormente, Noel considerou o encontro, sentindo uma oportunidade potencial. O homem pediu uma conversa privada no fundo do bar, insinuando de maneira provocativa a necessidade de discrição. Curioso, Noel perguntou se o homem não poderia discutir isso ali. Com uma risada brincalhona, o homem pediu a Noel que se juntasse a ele na parte de trás do bar. Ele afirmou ter conhecimento do paradeiro do fugitivo, sugerindo que os havia visto durante suas viagens. Surpreso, ele pressionou por detalhes, ansioso para confirmar sua localização. O homem provocantemente reteve a informação, enfatizando a importância da recompensa. Noel confirmou que a recompensa era de $2 milhões e incentivou o homem a agir rapidamente com seus aliados. Mas o homem hesitou, insinuando os desafios que seu grupo poderia enfrentar ao confrontar Lloyd e Taniga. Ele sugeriu um esforço colaborativo, tentando negociar uma recompensa reduzida para $1,6 milhão em troca de sua assistência. Destemido, Noel declarou firmemente que a recompensa estava fixada em $500 mil se eles precisassem da ajuda de seu grupo. Ele manteve-se firme em seus termos, não disposto a comprometer o valor acordado. O homem argumentou veementemente, propondo $1,5 milhão como uma recompensa razoável, mas Noel permaneceu resoluto em oferecer apenas $500 mil. Walter, reconhecendo o valor do homem como fonte de informação, apelou a Noel, enfatizando a desesperação financeira do buscador, esperando que ele finalmente cedesse. Apesar do homem reduzir a recompensa para $1,4 milhão, Noel persistiu, recusando-se a ceder. Ele insistiu que não precisava de sua ajuda, mas não incondicionalmente, pois outras partes capazes haviam aceitado o pedido. O homem tentou raciocinar com Noel, enfatizando a urgência de recuperar os fundos apropriados indevidamente, mas ele permaneceu firme, inflexível em sua posição. Ele advertiu que se o homem não gostasse de seus termos, ele simplesmente ignoraria a conversa. Eventualmente, o homem cedeu, concordando com a recompensa de $500 mil. Ele forneceu informações sobre o possível paradeiro de Lloyd e Taniga, mencionando tê-los encontrado na Burley Road, perto do Portão Sul, possivelmente a caminho de Carnot ou Eulon Village. Noel instruiu a reunir aliados e esperar com Walter enquanto ele cuidava de alguns negócios não revelados primeiro. Walter,
Curioso sobre os negócios misteriosos de Noel, ficou sem resposta imediata. Para perseguir Lloyd e Taniga, que haviam fugido com os fundos do partido, Noel deixou a capital imperial com os indivíduos que forneceram informações sobre seu paradeiro. Ele informou ao grupo que aqueles que estavam relutantes em confrontar Lloyd e Taniga poderiam ficar para trás enquanto ele embarcava na perseguição. Não muito longe da capital imperial, em Carnot Village, Noel encontrou os traidores inesperadamente. Ele ficou surpreso ao encontrá-los em um aparente encontro romântico em um ambiente tão rural. Pegos de surpresa, eles ficaram assustados com a súbita aparição de Noel. Ele ordenou que não se movessem e ativou sua habilidade, Stunnovel, para garantir que eles cumprissem. Temendo o pior, Lloyd comentou nervosamente sobre o gosto refinado de Noel. Walter, consumido pela raiva, exigiu respostas de Lloyd, questionando por que ele traiu sua confiança. Noel, referindo-se a um incidente anterior envolvendo uma recompensa pelo vampiro menor de 2 dias antes, perguntou sobre o dinheiro reservado para o grupo. Lloyd admitiu com pesar que já havia usado esse dinheiro não para investimentos, mas para saldar dívidas. Ele enfrentou a situação com incredulidade, dirigindo-se a Lloyd. Não importa qual fosse, se ele estivesse investindo, ele deveria saber sobre o aumento nos preços dos materiais para os vampiros menores. Mas ele não agiu como se soubesse. Ele pegou dinheiro emprestado de pessoas perigosas porque perdeu muito dinheiro no jogo. Por isso você mergulhou no fundo do partido. Taniga, sentindo remorso, expressou seu pedido de desculpas inclinando a cabeça. A voz de Walter trovejou, dizendo-lhe que o dinheiro era algo pelo que arriscaram suas vidas para ganhar. Para usar isso em jogos de azar, o que estavam pensando? Lloyd, sob a imensa pressão, defendeu-se, dizendo-lhes que eles não têm ideia das pressões de ser um líder. Não é como se ele quisesse pegar o dinheiro do partido também, mas antes que percebesse, suas dívidas se acumularam, e não havia nada que pudesse fazer a respeito, permitindo que eles o criticassem à vontade, pois eles têm o direito de fazê-lo. Ele os acusou de empurrarem o papel e as responsabilidades do líder para ele, e só quando é conveniente para eles. Ao ouvir as justificativas de Lloyd, Noel irrompeu com raiva feroz.